Todos nós vamos começar aqui uma revisão sobre atomística, né, antes do provão. Eu já vou avisar, pessoal, essa revisão ela vai conter várias partes, eu não sei quantas, né, mas eu vou tentar condensar tudo em uma aula, mas é bastante conteúdo que a gente tem que revisar. Eu vou tentar ser o mais breve e sucinto possível, né, porque tem muitas coisas que vocês viram e já viram bem em sala de aula. Então a gente está estudando a estrutura da matéria e começou a estudar o desenvolvimento de modelos atômicos. O primeiro modelo atômico que a gente estudou foi um modelo atômico de Dalton, né? E ele falou que toda substância é formada por átomos. O átomo de um mesmo elemento são iguais em todas as características. Então, ele está falando aqui que existe elemento químico, tá? E os átomos de elementos diferentes são diferentes em suas características. E átomos de diferentes elementos químicos. Os filósofos eles tinham falado que só existia um tipo de átomo. Tá? Quando antes, lá na Leucipo, na época dos pré-socráticos, eles que determinaram o termo átomo, mas eles falavam que toda a matéria era formada por apenas um tipo de átomo. Já Dalton dá uma nova visão a respeito disso. Tá? Então, os átomos, lembram lá do modelo de Dalton, da bola de bilhar? O átomo é esférico, maciço e indivisível. Ele determina que, por exemplo, vamos imaginar que esse seja o átomo de hidrogênio. Então, os átomos de hidrogênio são iguais entre si. Vamos supor que isso aqui seja um átomo de nitrogênio, esse de hidrogênio, esse aqui de oxigênio, esse de carbono. Então, esses átomos, né, de elementos diferentes têm diferenças entre si. E ele determinou também a questão da substância simples e substância composta. Ele falou que substâncias simples são formadas por elementos iguais. Então imagine aqui que esse seja o gás hidrogênio, formado por dois átomos de hidrogênio. Então substância simples formada por átomos iguais. E aqui, né, vamos supor que seja uma molécula de gás oxigênio, tá? Então, formado por dois átomos de oxigênio. Substâncias compostas possuem dois ou mais elementos diferentes. Tá? Então, vejam aqui. Molécula de água, né, o oxigênio ligado a dois hidrogênios, só que é uma substância composta por dois átomos diferentes, que a gente pode determinar como sendo o gás carbônico, né, o carbono, esse átomo central, esses dois átomos de oxigênio. Tudo bem, turma? A teoria atômica de Dalton, né, é que os átomos não são criados nem destruídos. São esferas rígidas, indivisíveis. Nas reações químicas, os átomos se recombinam. Então a gente tem uma reação química aqui. Imagine que é a reação química de hidrogênio. Tem 3H2 aqui, vamos supor, e tem uma molécula de gás nitrogênio. Então, para formar uma nova substância amônia, houve uma recombinação de átomo. Isso aqui é muito utilizado na estequiometria, né, no assunto final aí do ano, que a gente vai estudar, até hoje por essa teoria de Dalton. Dalton, né, era um gênio. Com 12 anos ele montou uma escola na casa dele para ensinar os alunos que tinham dificuldades. E atualmente são conhecidos mais de 100 elementos químicos, né? São 92 que são naturais, que são encontrados na natureza. Os outros o homem criou em acelerador de partícula. Os elementos químicos possuem um símbolo, né? Então isso aqui foi determinação também a partir da ideia de Dalton. Então hidrogênio H, oxigênio O, ferro, Fe, cálcio, né? Tudo isso aí. A gente acha que já viu isso aí em sala, né, pessoal? Não vamos perder muito tempo com isso.
E as substâncias são representadas por fórmula, tá? Água, H2O, amônia, NH3, etanol, C2H6O, enfim, né? Tem aí a representação das fórmulas, as substâncias são representadas por essas fórmulas e os átomos são representados por letras. Só que teve um problema, né, pessoal? Qual que foi esse problema? A natureza elétrica da matéria. Lembram lá do experimento de Thomson, o outro gênio? O átomo, o Thomson falou que o átomo parecia um pudim de passas, né? Que ele tinha uma parte positiva, que seria a parte do pudim no modelo, e era carregado por cargas elétricas. Essas cargas elétricas eram os elétrons ou os raios catódicos, né, que estavam incrustados, que faziam a parte das passas. A experiência de Eugen Goldstein, né, é com base que o Thomson pegou naquelas ampolas de Crookes lá. Ele observou o aparecimento de um feixe luminoso no sentido oposto ao dos elétrons e concluiu que os componentes desse feixe deveriam ter carga positiva, né? Então ele colocou um gás no vácuo aqui e deu carga elétrica e fez, né, além de dar carga elétrica, fez esse gás aqui, ionizou esse gás. Então esses componentes foram denominados de próton. A massa do próton é 1836. Às vezes está assim, pessoal, aparece. Massa do próton e do nêutron 1836 vezes maior, 1840, 1834. Né? Por convenção, eles determinaram que use 1840 vezes maior que a massa do elétron. A massa de um próton e de um elétron é 1840 vezes maior, né? Para ficar um pouquinho mais fácil de memorizar. Esses componentes foram denominados de próton. Então, né, aquele experimento lá na ampola de Crookes determinou o aparecimento dos raios catódicos e dos elétrons, né, e dos prótons. Lembre lá também do experimento de Rutherford, né, não sei se vocês lembram, ele bombardeou uma fina película de ouro com uma partícula alfa, com partículas do polônio alfa, que são partículas positivas, e a maioria das partículas alfas passaram, né, pela matéria. Algumas bateram e voltaram, ricochetearam, e algumas desviaram, né? Com isso ele bolou, né, que o modelo propunha que a maior parte do átomo era vazia, o que explicava o fato de a maioria das partículas alfas atravessar a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Então, matéria formada por grandes espaços vazios, esse espaço vazio ele denominou como eletrosfera. Os desvios nas partículas eram explicados por sua repulsão pela carga positiva do núcleo. Então ele determinou que o que batia e voltava, o que desviava, é que sofria desvio pelo núcleo atômico, né? Então ele determinou que o núcleo era pequeno, denso e positivo. E esse espaço aqui era a eletrosfera, onde os elétrons giravam em torno do núcleo. Pessoal, desculpem a forma rápida que eu estou passando. Tudo isso aqui foi visto em sala. Eu só estou lembrando com vocês, né? Existem os 3 modelos atômicos, até agora que a gente revisou. Lembrem lá, Dalton, lembrar do modelo da bola de bilhar. Thomson, lembrar do modelo do pudim de passas, tá? Ele descobre os elétrons, tá? Então, é dado a Thomson a descoberta dos elétrons, dos raios catódicos. E o Rutherford ele descobre o modelo do átomo, o modelo da órbita solar, do sistema solar, tá?
É como se os elétrons fossem os planetas e o Sol fosse o núcleo do átomo. Só relembrando isso aqui rapidinho, né, pessoal? Para a gente não perder muito tempo. O tempo de aula é curto aqui. A descoberta do nêutron é dado também, a gente já falou sobre isso, a James Chadwick, né? Para existir todas essas cargas positivas no núcleo, deveria ter alguma coisa que isolasse essas cargas positivas. Então, eles achavam que tinha uma subpartícula atômica que isolava essas partículas positivas para condensar elas no núcleo atômico. E daí Chadwick, através de em 1932, né, foi a última grande partícula atômica a ser descoberta, que foi o nêutron. Ele fez uma reação por transmutação nuclear, que agora vocês já podem entender melhor. Né, ele bombardeou lá um elemento químico, fez uma reação de transmutação e liberou nêutron nessa reação de transmutação. Então, para Rutherford, o átomo tinha duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. O átomo e as partículas subatômicas. As partículas fundamentais que constituem o átomo são prótons, nêutrons e elétrons, cujas características relativas são... Então a gente tem a massa relativa, né, pessoal? Massa relativa do próton, 1 unidade de massa, massa do nêutron, 1 unidade, é igual, né? Massa de nêutron e próton. E os elétrons, eles têm massa de 1836 ou 1840 vezes menor, como vocês quiserem colocar na prova. A carga dos prótons é a carga positiva, dos nêutrons é nula e dos elétrons é negativa. Aqui as principais características desse átomo. Então, os prótons estão em vermelho aqui nesse núcleo. Daí ele está perguntando o número de prótons. São 5 prótons que tem, 5 partículas em vermelho. Nome do elemento. Se ele tem 5 prótons, o número atômico dele é 5. Você vai na tabela periódica e você pode verificar qual é o elemento químico que tem número atômico igual a 5. Você vai verificar que é o boro. Aqui, vejam, tem 4 prótons, né? E tem 5 nêutrons. Então, se ele tem 4 prótons, o elemento químico vai ser o berílio, né? Na tabela periódica a gente vai lá, procura e tem o nome do elemento químico. Aqui tem 2 prótons, né? É o hélio. Então, os diferentes tipos de átomos, de elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons que possui. Claro, prótons no núcleo é que vai fazer a força de atração sobre esses elétrons na eletrosfera. Essa quantidade de prótons recebe o nome de número atômico, representado pela letra Z. Então, número atômico é igual ao número de prótons. Isso aqui a gente já viu, você já sabe. Observe os átomos abaixo e compare o total de prótons e elétrons de cada. Bom, a gente tem esse átomo aqui, lembrando que os prótons eles estão representados em vermelho. Então, esse átomo tem 5 prótons e 5 elétrons. Os elétrons estão orbitando em torno desse núcleo, né? Estão em verde. Esse átomo aqui tem 4 prótons no núcleo e 4 elétrons. Esse tem 2 prótons e tem 2 elétrons, né? Os 2 elétrons em verde, os 2 prótons aqui em vermelho. Como os átomos são sistemas eletricamente neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, toda vez que a gente se refere a um átomo, significa dizer que a gente está se referindo a um átomo, a um sistema eletricamente neutro, quando o número de prótons sempre é igual ao número de elétrons. Se for diferente, a gente vai ter um íon, né, como foi falado.